Maria Silvia Nunes, uma das maiores inteligências em arte do estado do Pará. Um misto de elegância e simplicidade, a diretora e professora de teatro possui um vasto conhecimento em música e artes cênicas em geral, sempre encantando os amigos e admiradores pela forma concisa e precisa ao falar. Sem dúvida, é uma personalidade imprescindível quando o assunto é arte. Porque você, quando tenta explicar primeiro o Brecht, eu tenho essa dificuldade quando eu dou aula, porque o Brecht ele foi um homem de teatro durante mais de 30 anos. Então, a teoria dele começou nos anos 20, fim dos anos 20, quando ele ainda era expressionista, ele vai mudando. Então, você fala Brecht aqui, em 30 é uma coisa, você fala Brecht em 40 é outra, totalmente diferente. Então, por exemplo, Brecht, já nos anos 50, ele começa a aceitar Stanislavski. Inclusive, ele reforma algumas coisas. Bom, Stanislavski era um homem aberto a tudo. Era impressionante. Basta ver como ele recebeu Isabela Duncan quando foi lá. Ele era um homem muito aberto. E o próprio Meyerhold, que foi aluno dele, então que ele apoiava em tudo, se bem que ele fazia um teatro diferente, mas apoiava. E quando ele se retirou, ele intimou o Meyerhold, que fazia um teatro bem diferente dele. Quer dizer, era um homem super aberto. Corajosa e empreendedora, foi uma das fundadoras da Escola Norte de Teatro, hoje Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Primeiro, eu gostaria de falar dela como pessoa. É uma mulher pequena de tamanho, mas grande de alma, de coração, de inteligência. Eu admiro na Silvia que, apesar de ela ser uma mulher culta, de muita instrução, conhecimento, ela é simples, modesta, tal como o marido, o Benedito. Ela é sóbria no seu vestuário, mas de uma elegância que me encanta, a elegância natural. Aí está a Silvia como mulher. No teatro, ela já existia no teatro antes de eu ter saído do seminário. Eu não a conhecia. Eu saí em novembro de 50. Ela fazia parte do Teatro do Estudante do Pará, que tinha à frente a Margarite Vazapa, e do qual fizeram parte grandes nomes até da cultura paraense, como Orlando Costa, já falecido. A Maria Silvia foi um grande nome de um grupo importante de teatro de Belém, embora tenha tido curta duração, o Norte Teatro Escola do Pará. Foi ela que dirigiu, se não todos, os principais espetáculos, com espetáculos dirigidos por ela. O Norte Teatro Escola foi premiado em festivais nacionais de teatro. Depois, quando os grupos de teatro eu fazia parte, fomos ao reitor, o então doutor José da Silveira Neto, o reitor da Universidade Federal, pedir ajuda, e nós já tínhamos decidido, se ele dissesse que sim, a ajuda seria um curso de teatro. Como o esposo dela, o Benedito Nunes, para os íntimos, Bené, era professor da universidade, ele foi incumbido pelo reitor de cuidar desse curso. E ela ficou à frente, junto com ele. Então foi ela que conseguiu, em São Paulo, os professores, gente de teatro conhecida dela. Ela estava sempre à frente dos trabalhos na escola. Textos que eu sei que a Maria Silvia dirigiu. Quando o Norte Teatro Escola nasceu, eu estava com eles. Depois, porque o Norte Teatro Escola nasceu assim. Um grupo de Belém, que era o meu grupo, foi representar o Pará no primeiro Festival Nacional de Teatro de Amadores no Rio. Não lembro se 53 ou 55.
E levamos um texto que era em inglês, traduzido pela irmã da Maria Silvia, já falecida, grande mulher também, a dupla de irmãs, Angelita Silva. A Maria Silvia é uma mulher educadíssima. Eu nunca vi a Maria Silvia gritar com ninguém. Nunca ouvi a Maria Silvia chamar um palavrão. Sempre meia voz, delicada, assim. Parece uma pessoa feita de açúcar. Entende? Então, isso nela me encanta. E ela sempre usou esse mesmo tipo de cabelo. Ela tem um cabelo liso, caído assim como eu gosto. Tem um tempo que às vezes ela usa uma pastinha, não sei se dá usa. Essa Maria Silvia fala mansa. E ela, se fosse de guardar rancor, teria motivos de mágoas minhas, porque eu nem sempre fui um bom amigo. Já disse curtas e boas, injustas, das quais depois me arrependi, pedi perdão, mas ela sempre suave. É suave. Maria Silvia podia se chamar Maria Flor, Maria Açúcar, Maria Doce. Quando surgiu a televisão em Belém, a Maria Silvia foi um dos realizadores. Realizador naquele tempo era a pessoa que escolhia um texto, ou adaptava, ou escrevia, escolhia os atores e dirigia. A televisão naquele tempo era quase tudo feito aqui na terra. E ao vivo, não tinha tape. Então nós tínhamos duas novelas que não eram novelas como a TV Globo. Nós tínhamos uma novela segunda, quartas e sextas, outra terças e quinta, não sei se também sábado. Tínhamos as quartas-feiras TV de comédia, sábado, que era o programa a cabo da emissora, durava às vezes 2 horas ou até 3, contador de histórias. Tínhamos domingo à noite TV de romance, tarde da noite domingo TV de mistério. E a Maria Silvia foi ela, o Sarubi, já falecido, grande artista plástico, a Maria Helena, que foi minha colega na Faculdade de Filosofia, e o Raimundo Mário Sobral, que agora escreve no Jornal Eco e no Jornal Amazônia, se não me engano. Ela era uma das realizadoras, então ela também me dirigiu em alguns programas na televisão. E pelo que me consta, ela gostava de me colocar, porque uma das poucas virtudes que eu tenho como ator é decorar bem e logo o texto. E havia muitos atores que não decoravam, e dava problema. Então, portanto, além do magistério no teatro, ele é advogada, mas não exerce a profissão. Como o Benedito, o marido dela, também é advogado, mas não exerce. Ela exerceu, portanto, exerce o magistério, a direção teatral e já dirigiu os nossos primeiros espetáculos na TV Marajoara. Super vanguarda, do teatro do absurdo, que estava na hora, na moda. Foi isso que a gente fez. Eu acho que o teatro da vanguarda sempre vai existir, sempre. Porque é um movimento normal em todas as artes. Quer dizer, sempre existe uma predominante, uma arte que está sendo aceita, que tende a um determinado momento de declinar, e sempre tem por baixo uma camada subterrânea de coisas que rompem com essa e que vai ascendendo lentamente e depois passa a predominar para depois cair. Então esse movimento de maré, de vanguarda, vai existir sempre. Tem um negócio que o Carlos Drummond falou que eu acho divino: eu cansei de ser moderno, agora quero ser eterna. Ele falou isso, eu acho ótimo, não que eu quero ser eterna, mas eu acho que tem algumas obras que são eternas. Então, e essas obras eternas comportam 1000 leituras, sabe? Elas têm uma riqueza tamanha, por isso que elas são eternas, que elas aguentam, elas sustentam muitas leituras. Eu trabalhei na televisão, quando a televisão abriu aqui, eles anunciaram que queriam pessoas que fizessem
fiquei curiosa também como era aquele teatro. A gente fez um curso para aprender todos os enquadramentos, essas coisas. Fizemos um curso de televisão. E eu, durante os últimos 2 anos, trabalhei em televisão. Mas naquele tempo não existia videotape, era tudo feito na hora. Na hora, e saía errado, saiu, não passava limpo, nada. Nesse ponto era parecido com o teatro. Mas eu não gostava muito, não. Porque era tudo feito de um dia para o outro. Então não dava tempo de interiorizar nada, de pensar muito. Os atores esquecidos que ficaram, não podiam decorar tudo uma vez, tinha papéis enormes de um dia para o outro. Mas não era muito legal. A grande paixão da minha vida é música. Eu posso passar sem teatro. Eu acho que eu posso, eu não sei, não experimentei, mas acho que eu posso. Agora, sem música, eu não posso. Quando a gente vai para fora, para outro país, que não vai dar aula ou fazer doutoramento, a primeira coisa que eu compro, onde quer que eu chegue, é um som. Mesmo vagabundinho, mesmo pequenininho, eu não posso passar sem música. É a única coisa que eu não consigo fazer. Eu gosto de música popular, eu adoro ópera, eu adoro música de câmara, eu adoro música sinfônica, eu gosto até de cirandinho, tudo eu gosto. E ópera tem uma coisa que é a paixão pelas vozes, né? Então você começa a ouvir a ópera cantada pelo Caruso, depois você ouve pelo Dino, você ouve pelo Di Stefano, você começa a ter essa coisa de procurar a voz ideal no papel e é uma música que não acaba nunca, né? É um prazer que não acaba nunca. Nunca houve uma grande peça, a gente montou na escola, mas as peças pequenas, eu montei no nosso teatro escola muitas peças pequenas de teatro, mas uma grande peça como Jardim das Cerejas ou Tilvânia nunca foi montada aqui nele, é uma coisa que merecia. Os meus grupos de predileção são o Embuste, dos bonecos, que eu acho genial. Eu acho esse grupo uma coisa incrível, a capacidade, a criação que eles têm de inventar tudo, criar os bonecos, criar o texto, eu acho eles muito bons. E o meu segundo grupo predileto são os palhaços trovadores. E a Maria Silvia, antes de eu conhecer, na década de 50, já tinha com o nosso teatro escola marcado época aqui desse gênero do Belém, essa atividade. É uma coisa fantástica, aquela fotografia que está lá justamente na estação da DOC, no teatro do Maria Silvia Nunes, reflete um momento muito especial, quando eles levaram o Altimira Severina em Recife, no Festival de Teatro, muito antes do Chico Buarque do Mundo pensar em fazer a trilha, Valdemar Henrique já fazia, e muito antes de alguém prestar tanta atenção nessa peça, ela teve o incentivo do João Cabral do Melo Neto para realizar o espetáculo. Eu sei que eu vejo coisas muito boas acontecendo por aqui. Vocês viram o Tartufo do Gruta? Olha, era genial, era muito bom. Ele conseguiu, já que eu não tenho a técnica da comédia francesa, que é a depositária do Molière, né, que foi a casa dele, eles fizeram um Tartufo utilizando algumas técnicas de teatro popular, com muita discrição, com muito equilíbrio. Eu achei muito boa essa representação. Há muito tempo eu não vi uma coisa tão boa em teatro. O trabalho que ela faz no Teatro da Paz, na Associação Amigos do Teatro da Paz, e o trabalho que eles fazem com relação à ópera, à divulgação da ópera, a um conhecimento maior da ópera, eu acho importantíssimo. Acho ela uma pessoa pioneira, né, na arte teatral, é uma pessoa importantíssima. O trabalho dela é um trabalho reconhecido fora do Estado, e o trabalho que eles fizeram com o Grupo Norte Teatro e a constituição da Escola de Teatro, que por uma feliz coincidência é um lugar em que eu trabalho também, eu acho uma das coisas mais importantes do Estado. Maria Silvia Nunes, ela marca profundamente a minha vida no teatro, que foi Maria Silvia Nunes
que me incentivou a frequentar a escola de teatro. Comecei a conhecer a Maria Silvia Nunes dirigindo nossos programas de televisão. Ela é incomparável, a gente não tem palavras quase para dizer tudo que a Maria Silvia é e o que ela merece. Ela é talentosa demais, dirigiu a escola de teatro. Na escola de teatro surgiu uma admiração e uma afeição pela Maria Silvia que nem o tempo não conseguiu apagar até agora. Houve distanciamentos, porque cada um teve que viver a sua própria vida, né? São rumos diferentes, mas até hoje eu admiro a Maria Silvia Nunes como uma das capacidades que passaram, que eu conheci, que passaram de perto dentro da minha vida. E eu tenho que dizer, ela foi a minha incentivadora. Pioneira na montagem no Brasil do texto Morte e Vida Severina, do autor João Cabral de Melo Neto, sempre rodeada de intelectuais, renomados pesquisadores e artistas, foi uma das primeiras diretoras de televisão ao lado de Benedito Nunes. Hoje, Maria Silvia Nunes é presidente da Associação dos Amigos do Teatro da Paz, consultora do projeto Bidu Sayão, além de ser uma constante estimuladora dos diversos segmentos artísticos e culturais em nossa região. Estou longe, mas muito perto. Perto do coração desta mulher, que para minha história de vida é preciosa. Maria Silvia é a minha grande paixão, é a grande mulher da cena paraense. Por sua causa sou professora e, mais que isso, sou pesquisadora das artes cênicas. Estou fora de minha terra, estudando, porque ela sempre me encheu de coragem para muitas aventuras em direção ao conhecimento. Ela me estimulou a produzi-lo a partir de um aprendizado forte, constante e eterno, e de ir buscá-lo onde quer que fosse. Sua atitude como mestre dirige as minhas ações nas salas de aula e nas salas de ensaio. Seu jeito rigoroso e ao mesmo tempo amoroso inspira nas relações com os livros, com as cenas da vida e da arte. E principalmente com aquelas pessoas que carinhosamente chamamos de gente de teatro. Essa gente linda com seus entusiasmos e seus conflitos. Aprendi a amá-la aos 25 anos de idade e tenho a certeza de navegar por toda a minha vida com este amor. Bravo, bravíssimo, Mamer.